Agora começa um dos últimos vídeos da leitura dos slides de TGC. Bora lá. Poder constituinte derivado decorrente. Muito bom. Vamos lá. Conceito. O poder constituinte derivado decorrente é o poder atribuído pela CF 88 aos Estados-membros para se auto-organizarem por meio de elaboração de suas próprias constituições. Artigo 25, concominado com o ADCT, artigo 11. Perfaz-se assim a competência atribuída pelo poder constituinte e limitações impostas pela Constituição Federal. O poder constituinte decorrente estabelece e reformula a Constituição Estadual, organizando constitucionalmente o Estado-membro. Também chamado de poder constituinte estadual, ele atua na etapa de criação e reforma das Constituições dos Estados. É qualificado de decorrente porque o nome já diz, decorre da Carta Magna, ou seja, encontra sua fonte de inspiração na obra do Constituinte de primeiro grau, que estatui seus limites e as linhas mestras de seu exercício. O texto de 1988, por exemplo, assegurou aos Estados-membros a capacidade de elaborar e mudar suas próprias constituições, à luz da autonomia que se lhe subjaz, isto é, de capacidade de tomar decisões dentro do círculo pré-estabelecido pela Constituição Federal. Aqui volta aquele negócio para você se lembrar de titularidade e exercício do poder constituinte derivado decorrente. A titularidade você já sabe que é do povo. O exercício aqui do poder constituinte derivado decorrente fica a cargo das Assembleias Legislativas Estaduais. Artigo 11 do ADCT. A LEPA é um exemplo disso, de Assembleia Legislativa Estadual do Pará, por exemplo. Do Estado do Pará. Vamos lá. Previsão legal. Artigo 25 da Constituição Federal. Organiza juridicamente o Estado-membro. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Espera aí só um momento. Beleza. Artigo 11 do ADCT. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Continuando. Características. O poder constituinte derivado decorrente, enquanto derivado, apresenta as seguintes características: secundário, condicionado e continuado, como era em qualquer outro derivado. O poder constituinte, agora vamos falar de espécies, decorrente é em sua essência uno. É aquele jogo, não. Mas, como seu exercício desdobra-se em duas etapas delimitadas, a doutrina reconhece a existência de poder constituinte decorrente institucionalizador, instituidor ou inicial, poder constituinte decorrente reformador. Poder constituinte decorrente institucionalizador, também chamado de poder decorrente inicial ou instituidor, cumpre-lhe elaborar a Constituição do Estado-membro, organizando o arcabouço constitucional das unidades federadas. Por ser uma derivação do poder constituinte originário, encontra sua base na Constituição Federal. Esta é a traça, pelo amor de Deus. Esta é a que traça os seus limites e sua forma de exercício. Hipótese de ocorrência. Quando o Estado-membro tem sua primeira Constituição. Isso ocorre no federalismo por segregação, em que um Estado unitário se transforma em um Estado federal. Nesse caso, o Estado federado passará a ter sua primeira Carta Magna, o poder decorrente acionado para inaugurar a ordem jurídica estadual. Quer dizer, o poder decorrente atua no Estado-membro sem Constituição, ainda que possam existir diplomas normativos que façam, às vezes, dos textos magnos, as chamadas Constituições Provisórias. Exemplo, Decreto número 1 de 15 de 1 de 1889, para ser mais específico, transformou o Brasil de Estado unitário em Estado federal, determinando que as antigas províncias do quê?
províncias do Estado unitário, que equivaliam ao Império Brasileiro, se convertessem em Estados federados, os quais deveriam possuir Constituição própria. Olha que legal. Quando o Estado-membro é criado por incorporação, subdivisão ou desmembramento. Não se preocupe que daqui a alguns slides ele já vai tratar disso, tá? Aqui é necessário que a unidade federada possua a Constituição própria, procriada pelo poder decorrente inicial, a fim de estabelecer seu novo ordenamento. Seu novo, pode ser, né? Não sei. Bonito. No Brasil de hoje, essa é a única maneira de se formarem novos Estados federados. Tanto é assim que a Constituição de 88 permite que os Estados se incorporem entre si, subdividam-se ou desmembrem-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, com a aprovação da população diretamente interessada mediante plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Nesse contexto, é válido destacar o artigo 18, parágrafo 3º, concominado com o artigo 48, inciso 6º. Tem que olhar direito, né? Sempre. Tá. Artigo 18. Espera aí só um momento. Eu vou espirrar. Não espirrei. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem-se a outros. Para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Obrigado. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, também da CF, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, e dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, aí vem o inciso 6º, incorporação e subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidos as respectivas Assembleias Legislativas. Quais as diferenças entre incorporação, subdivisão e desmembramento? Incorporação. Na incorporação, dois ou mais estados deixam de existir para criarem um novo estado. Subdivisão. Na subdivisão de estados, um estado deixa de existir para dar lugar a dois ou mais novos estados. No desmembramento, o estado original continua a existir, mas uma parte dele passa a ser um novo estado ou se integra a um terceiro estado já existente. Desmembramento com anexação a outro estado. No desmembramento, o estado original continua a existir, mas uma parte dele passa a ser um novo estado ou se integra a um terceiro estado já existente. Agora faltam quantos? Falta o suficiente ainda. Poder constituinte decorrente institucionalizador, hipótese de ocorrência. Quando o Estado-membro substitui sua Constituição por outra. Essa hipótese concretiza-se com a feitura de uma nova Carta Suprema, em substituição àquela dantes existente, ensejando a necessidade de ajuste das ordens jurídicas parciais ao modelo federal. Em outras palavras, o poder decorrente atua em Estado-membro cuja Constituição deixou de vigorar. Aqui pode ou não haver mudanças no regime democrático ditatorial, e até no sistema de governo parlamentarista ou presidencialista, com reflexos na órbita dos Estados-membros. Exemplo, o advento da Constituição de 88 propiciou o surgimento de novas cartas estaduais, CF artigo 11 do ADCT. Muito bem. Todas calcadas na democracia e no presidencialismo.
É válido mencionar novamente o artigo 11 da DCT. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Poder Constituinte decorrente reformador. Esse é bem pequeno, tá? Tecnicamente falando, é responsável pelas revisões, mudanças amplas e emendas, mudanças específicas no texto primitivo das cartas estaduais. Poder Constituinte decorrente reformador normal ou anômalo ou anormal. Normal e Poder Constituinte anômalo é reformador, anômalo ou anormal. Bora lá. Normal. Poder Constituinte decorrente reformador normal é aquele que vem previsto na própria Lex Legem do Estado Federal, exercitando-se nos moldes nela previstos e devendo obediência aos condicionamentos impostos pelo texto federal. Exemplo, a Carta do Rio Grande do Sul, de 1989, previa a técnica da emenda constitucional como mecanismo de atualização de seus dispositivos. Artigo 58. Agora vem um anômalo ou anormal. Poder Constituinte decorrente reformador anômalo. Poxa, esses nomes são gigantes. Preferia que fosse uma sigla, que nem SHIELD, sabe? Também chamado de extraordinário, serve para ajustar ou rever a Carta do Estado-membro quando a Constituição Federal é reformada. Exemplo, a Carta da Bahia, de 1989, pela Emenda Constitucional número 7, de 19 de janeiro de 1999, consagrou o princípio de eficácia no seu artigo 13. Não acredito, não vai fazer essa piada, hein? Acompanhando, assim, a redação que a reforma administrativa imprimiu ao artigo 37, caput da Constituição Brasileira. A reforma administrativa é C, número 19 de 98. E acabou. Tudo que tinha para ser lido desse slide acabou aqui. E é fim dos slides de TGC até agora. Foi poder reformador. Peraí. Até mais.